Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo do movimento uniforme variado, a gente já viu sobre a aceleração escalar, vimos a unidade de medida da aceleração e o que isso significa, certo? Bom, então, uma pequena observação é quando a aceleração ela não é constante. São várias acelerações ou pequenas variações de aceleração que tem. Como eu até citei no exemplo, digamos, um carro, uma pessoa liga o carro, a pessoa começa a dirigir, aí quando olha no velocímetro lá, no ponteiro do velocímetro está lá escrito 20 km por hora, certo? Aí quando é depois, aí vê que quando passa 1 minuto, certo? Aí um intervalo de tempo, um ΔT de 1 minuto, quando vai olhar de novo, já não está mais 20. O ponteiro agora está marcando 40, certo? O motorista começou a acelerar, aquela coisa toda, tal. Quando completou 1 minuto de relógio, o ponteiro estava em cima do número 40. Aí continuou. Quando deu exato de novo 1 minuto de relógio, um ΔT de 1 minuto de relógio, certo? Aí não estava mais o ponteiro no 40, e sim estava no 80. Ok. Aí veja o seguinte: houve variação de velocidade. Só que essa variação ela foi de quanto? Certo? Por exemplo, nesse primeiro pedacinho aqui, o ΔV foi de quanto? 40 menos 20 dá 20. Então a variação aqui foi de 20 km por hora, certo? A outra variação, o outro ΔV foi de quanto? O outro ΔV foi de 80 menos 40. Isso aqui dá 40 km por hora. Então percebo que agora, nesse exato momento, veja que aqui agora o número é 20 e o número agora é 40. A gente viu o exemplo de quando é o mesmo número e que quando for números diferentes. Quando é o mesmo, significa dizer que a aceleração ela é constante. Mas e quando são diferentes? Um ΔV de 20 e o tempo de 1. ΔV de 40, tempo de 1 minuto. Aí nesse caso, o que a gente tem que fazer? É o que essa observação pede. Se houver vários pequenos movimentos uniformemente variados, não haverá apenas uma única aceleração, mas poderá encontrar quem é a aceleração escalar média. Ou seja, eu vou calcular a média. Tipo, aqui passou 2 minutos de tempo, certo? Aqui passou 2 minutos. Eu vou calcular a média. Qual é a fórmula para calcular a aceleração média? A fórmula é a aceleração média é igual a ΔV total dividido por ΔT total. Diferente da anterior, certo? Aqui é a aceleração média geral, certo? Porém, quando digamos há pedaços de variação de aceleração, eu vou colocar ΔV sobre ΔT, só que tem essa pequena observação do nome total.
certo? Então vamos lá. Bora resolver qual é a média da aceleração aqui. Então veja o seguinte. A aceleração média é igual a ΔV total dividido por ΔT total. O que é que eu percebo? A aceleração média, eu estou trabalhando aqui com dois ΔV, certo? Esse aqui é o 1, esse aqui é o segundo, ok? A mesma coisa com dois intervalos de tempo, certo? Então vamos colocar assim: ΔV1 mais ΔV2, ΔT1 mais ΔT2. A aceleração média, ela vai ser, quem é o ΔV1 já foi calculado, é 20 km por hora, mais ΔV2 40 km por hora. Então ΔT1 vai ser quem? ΔT1 vai ser 1 minuto. ΔT2 vai ser 1 minuto. A aceleração vai ser quanto? 20 mais 40 dá 60. 60 km por hora. E aqui, 1 minuto mais 1 minuto, 2 minutos. Nesse caso, a aceleração média vai ser igual a 60 dividido por 2, que dá 30. 30 km por hora por minuto. Então, a resposta final foi essa: 30 km por hora por minuto. Então quer dizer, como o próprio nome diz, é média, certo? Quando a gente estudou a velocidade média, a gente viu que a velocidade média, ela não é uma velocidade exata, certo? A velocidade média, caso eu fosse distribuir, certo, em determinado tempo, em determinado intervalo de tempo, quanto seria a velocidade? A mesma coisa, a ideia da aceleração quando tem mais de uma aceleração, ok? Então, veja que aqui, a cada 1 minuto, a variação da velocidade é 30 km por hora. Aqui transcorreu 2 minutos. Então, em média, daria quantos quilômetros por hora? Daria 60 km por hora. Olha, veja que aqui foi 20 no primeiro e 40 no segundo. Que se eu fosse juntar, daria 60, do mesmo jeito, certo? Então, é isso. Quando for aceleração partidas, pequenas acelerações, eu calculo a aceleração média utilizando esta fórmula. Então, bora ver aqui o que diz a questão. Então, veja o seguinte. Um carro parte do repouso e mantém a aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha aqui, primeira informação, durante 10 segundos. E em seguida, mantém por outros 10 segundos uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a aceleração escalar média do carro ao longo dos 20 segundos de movimento? Então, bora lá. Aqui diz o seguinte, aqui diz que tem quantas acelerações? Aqui informa, aqui tem a primeira, certo? E esse aqui é o primeiro tempo. O segundo tempo eu vejo que é igual ao primeiro. É como se o percurso tivesse dividido meio a meio, certo? Aí aqui nesse caso, aqui tem a segunda aceleração.
Eu quero saber então quem é a aceleração escalar média. Então, bora lá. Digamos, vamos dividir o percurso em dois, meio a meio. Aí um carro parte do repouso e mantém a aceleração, então vamos chamar aqui de A1. A1 é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Em seguida mantém por outros 10... Ó, isso aqui foi em um tempo 1, delta T1, igual a 10 segundos. Aí nos outros 10 segundos, no caso delta T2, 10 segundos, uma aceleração 2 de 3 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual é a aceleração média ao longo dos 20 segundos. Esse 20 segundos aqui, no caso, é a soma do tempo 1 mais o tempo 2. Então, já sei o ΔT total. Certo, que é 20 segundos. Bom, para calcular a aceleração média, nesse caso, eu vou ter que saber quem é ΔV total e vou ter que saber quem é o ΔT total. O problema maior é o ΔT total eu já sei. Vale 20 segundos. Agora e o ΔV? O ΔV ele não deu. Então eu vou ter que calcular o ΔV nesse primeiro percurso e o ΔV no segundo percurso. Certo? Então bora lá. Calculando eles ficará mais fácil de achar. Só que tem uma questão aqui. Vamos ao primeiro percurso. Vamos usar a fórmula de aceleração. A aceleração é igual a ΔV. Bora calcular aqui V1. ΔV1 sobre ΔT1. A aceleração aqui é 2. Aqui vamos chamar de V1 dividido por 10. Ok. E agora, como é que a gente faz? A gente calcula. A gente coloca 1 aqui. Meios pelos extremos. Perfeito. Então, V1 é igual a 2 vezes 10. Que V1 é igual a 20 metros por segundo. Então já sei que V1 aqui é 20, certo? Bom, aqui é 20 metros por segundo, certo? Agora quem será V2? V2, usando o mesmo raciocínio para o V2, aceleração ΔV2 igual a dividido por ΔT2. A aceleração aqui do caso 2, o valor é 3, chamar aqui de V2, e o tempo também é 10. Então novamente eu vou multiplicar. Aqui vai ficar V2 igual a 3 vezes 10. Nesse caso aqui, V2 é igual a 30 metros por segundo. Então, agora sim vai ficar mais fácil, certo? Nesse caso aqui, ΔV2 é 30. Nesse caso, quem vai ser o ΔT total? Quer dizer, ΔV total. ΔV total, 20 mais 30, 50 metros por segundo. Eu já sei que ΔV total é 50. Pronto, agora vou calcular a aceleração.
A aceleração média é igual a 50 dividido por 20. Corto os zeros. A aceleração média, 5 dividido por 2, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Alternativa letra C.